Na medida que a gente aplique esse protocolo sempre, nossos erros vão diminuir. Boa tarde, pessoal. Hoje a live vai ser especial aí, vai ser com um cliente meu e um amigo, né? A gente já fez vários casos juntos e hoje o Milko tem um curso online também, né, Milko? Muito legal aí. A gente conversa bastante sobre essas coisas. Primeiramente, cara, te agradecer, Milko. Agradecer, cara, pelo privilégio e pela honra de se fazer uma live junto aí, né, cara? Eu sempre mostro os seus casos aí que a gente fez já. Eu sempre estou mostrando, mostro no congresso, mostro no Instagram. Por onde eu vou, eu tenho mostrado, né? E, cara, eu queria muito fazer uma live contigo justamente para a gente falar sobre esses casos, falar sobre uma variedade de indicações, né? Primeiramente, te agradecer, cara, falar que é uma honra para mim. Te conheço desde 2012, né? Conheci através do Guido, né? Através do alemão. A gente se conheceu lá em Colônia. Lá em Colônia, no IDS, em 2013, não foi 2012, não, foi 2013, né? E ó, o Alexandre está ali também, ó. O Alexandre Santos, né? Também parceiro seu também, né, cara? Ó, o Darius está falando que nós dois temos os topetes famosos aí. O meu tá no fim já, Darius. Eu tô curtindo o restante. Hoje o meu tá meio... Não está muito controlado. O teu você tá jogando para lá e para cá também, disfarçando, que nem o meu aí, né? Cara, o Milko, você está 16 anos no Brasil, né, Milko? A gente estava conversando, você estava me falando, faz 16 anos que você está no Brasil. Eu cheguei no 2002, só fiquei por 2 anos, depois voltei para o Chile, e depois já 2006, 2007, já retornei já você é natural, de forma definitiva. Você é natural do Chile, né, Milko? Isso, de Viña del Mar. Ah, que legal, cara. E, cara, eu sei que você é mestre, é doutor, é especialista, né, em dentística, e um grande reabilitador, né? A gente já fez vários casos completos, né? Casos superiores e inferiores, né, cara? Fala um pouco sobre essa tua trajetória aí na odontologia, Milko. Compartilha um pouco com a gente. Mas antes, peraí. Antes, pessoal, olha só. Vai no aviãozinho aí, a gente vai ter muito assunto legal. A gente vai falar sobre indicação de materiais, zircônia, de silicato, quando você faz um caso estratificado, quando você faz um caso monolítico. A gente vai falar sobre planejamento, a gente vai falar sobre oclusão, a gente vai falar sobre moldagens, né? Sobre registro de mordida, tá? Vai ser um assunto muito interessante hoje. Então, vai no aviãozinho ali, compartilha essa live com os 10 contatos. Você pode compartilhar com 10 contatos. Ó, eu vou pegar aqui, Milko, eu vou entrar aqui, eu vou compartilhar com 10 contatos meus aqui, ó. Então, entra ali, compartilha com 10 contatos, tá? Para essa galera vir para a live, ó. Eu já enviei para os meus 10 contatos aí, tá? Então, galera, entra aí, compartilha com 10 contatos cada um para a gente encher essa live, porque com certeza é um assunto muito interessante que vale a pena você assistir, tá? Vale a pena você interagir com a gente. A gente vai estar respondendo as perguntas, né? E vai ser bem bacana aí, porque o Milko tem muita experiência. O Milko trabalhou com os melhores técnicos do mundo aí, né? E com os melhores dentistas também, né, Milko? Você é um cara que tem uma experiência aí muito ampla na área de reabilitação. Então, fala um pouquinho, Milko, da tua trajetória na odontologia aí, cara. Olha, bom, eu sou formado no Chile. Eu cheguei aqui no Brasil para fazer mestrado. Logo depois fiz doutorado. E aí comecei a caminhar na área da reabilitação, como todo mundo, acertando, errando, né? mais errando que acertando muitas vezes. Mas isso é bom. Na verdade, eu acho que a gente aprende mais, eu acho que com os erros, né, Milko? Do que errando, a gente consegue. Quando a gente faz uma coisa certa de primeira, bom, ok, ficou bem, mas muitas vezes a gente faz por intuito, mas não faz porque sabe. Mas quando você erra, você tem que ir lá atrás, saber por que você errou, aonde você não planejou certo, o que parte do procedimento na área da reabilitação você fez errado. Tem que lembrar que a reabilitação, de forma geral, é a soma de passos, de procedimentos, de protocolo. Na medida que a gente não consegue fazer um protocolo certo, esses erros vão aumentando. Eu sempre falo, e com certeza na área do laboratório é igual.
a gente tem muito protocolo, mas na medida que você adopta esse protocolo, segue esse protocolo, teus erros vão diminuir e tua taxa de sucesso aumenta. Isso eu tenho muito claro. Exatamente. A gente precisa identificar os erros, né? Cara, eu costumo dizer que a prótese ela é uma sucessão, né? Eu brinco às vezes com uma sucessão de erros, né? Porque se você errou lá no início, cara, na hora de, por exemplo, na hora de montar um articulador, você não tomou o devido cuidado, montou com um gesso qualquer, não prestou atenção no registro de mordida, esse problema ele vai ser arrastado até o final. E às vezes ele não vai ser identificado já no início, né? Não, e às vezes consegue durante o caminho corrigir, mas muitas vezes chega no final, na peça pronta, e se por não ter cuidado lá no início, você vai ou perder a peça, vai ter que fazer muita correção, é dizer, é a somatória de protocolo. Por isso, na medida que a gente consegue protocolizar nosso trabalho, você consegue estandarizar um nível de qualidade no teu trabalho. Exatamente. E, cara, eu vejo assim, né, o método que eu adoto para trabalhar aqui no laboratório é sempre, eu sempre vou partindo para o método mais simples, né, o jeito mais simples de ser replicado, isso pelas outras pessoas que estão aqui, né, até mesmo pelo clínico, tá? Com certeza. Mas sabe, Ginetão, eu com o tempo tenho aprendido que não sempre o mais complexo é melhor. Eu acho que na medida que a gente possa adotar protocolos que sejam simples, que sejam práticos e que sejam reproduzíveis por qualquer um, esse é um protocolo bom. Exatamente. Não adianta nada você ter a melhor técnica, mas se é só você que consegue fazer, né? Não adianta. Então, você como professor, né? Você como professor, eu acho que você pensa dessa mesma maneira, né? Você quer repassar uma técnica que seja reprodutível pelos seus alunos, né? Com certeza. E em qualquer lugar, isso é importante. Em qualquer lugar, com materiais simples. Eu, no meu curso, ensino a fazer provisionalização. Qual acrílico você usa? Todo mundo acha que utiliza um acrílico assim, não sei, de última geração. Não, material simples. Porque o que importa é o protocolo, o que importa é a técnica. Então, eu ensino como maximizar resultados com materiais simples. Isso, eu acho que isso é importante. Eu penso dessa mesma maneira aí, sabe? O pessoal vê eu aplicando, mas que pincel que você usa? Eu uso um pincel simples. Que godê você utiliza? Eu uso uma placa de vidro. Por quê? Porque isso, eu vejo assim, que todo mundo tem acesso, né? Mas é só eu que vou ter acesso. É lógico, a gente tem aqueles mimos, né? Aquelas coisas que você prefere, né? Talvez, mas você não deixa de executar com o material que você tem diariamente ali à tua disposição. Né? Mas aqueles mimos não são imprescindíveis. Exatamente, não são imprescindíveis, exatamente. Eles te ajudam, né? Às vezes, em algumas situações aí. Né? Não, que legal, cara. Milko, deixa eu te perguntar, bicho, como é que você, na hora que você vai, você recebe o caso lá no teu consultório, né? E aí, beleza, como é que você faz a seleção do material a ser utilizado? Vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que na verdade, é um assunto bacana de se comentar, né? Principalmente para orientar, os técnicos, né? Até às vezes como indicar, como selecionar alguns casos, né? Quando que você indica uma metalocerâmica, quando que você indica uma zircônia, quando que você indica um de silicato? A gente não vai falar aqui hoje, Milko, só sobre protocolos cerâmicos, tá? A gente vai falar sobre reabilitação de uma maneira geral. Né? Quando você indica uma resina, né? Como você faz isso? Como tem sido a tua experiência nesses casos? Olha, eu acho que hoje a gente tem muitas alternativas para a gente reabilitar um paciente. Quando falo reabilitar, estou incluindo tanto, não sei, de uma pequena restauração, certo? Até a boca completa do paciente. Então, já seja do ponto de vista clínico, alternativas diretas ou indiretas, mas minha área de ação é muito mais a área indireta, mais reabilitação. Então, eu acredito que hoje a gente tem muitas alternativas, tanto quanto polímeros, tanto sistemas cerâmicos,
tem se desenvolvido no último tempo. Já não é só aquela resina composta indireta, não. Hoje tem todo um sistema de polímeros CAGE específicos para toda a área de tecnologia de sistemas CAGE. Dentro da área dos sistemas cerâmicos, a gente tem desde aquela simples feldespática, aquela tradicional, passando pelo disilicato de lítio, chegando até uma grande evolução que tem tido a zircônia nos últimos tempos, passando de aquela zircônia básica, convencional, que era só para estrutura, chegando agora a ter zircônia translúcida, que tem uma indicação muito mais ampla que antigamente. Então, tem evoluído muito, acho, os sistemas restauradores para a reabilitação. Sim, eu tenho visto você falar muito sobre zircônia, né? Eu te sigo aí no Insta, tenho visto você falar muito sobre zircônia, que, querendo ou não, é um assunto que eu falo muito também, e é o material que eu mais trabalho. Eu trabalho com uma variedade de materiais, né? Mas é o que eu mais trabalho hoje dentro do laboratório, é a zircônia, né? Cara, e o que você tem visto em relação à zircônia? Eu vou perguntar, vamos começar pela zircônia, depois a gente vai falando sobre os outros materiais, né? Mas, no caso, cara, de zircônia com antagonista em dente natural, né? O que você tem visto? Eu sei, né? Já sei dos estudos e tal, mas eu queria que você comentasse como clínico, né? Okay. Sobre os estudos sobre desgaste de antagonista e assim por diante. Ok. Bom, dentro dos materiais cerâmicos, um deles é a zircônia, que hoje a gente tem eu gosto de explicar que tem 4 tipos de zircônia. Tipo 1 é aquela de estrutura, a tipo 2 também só para estrutura, a tipo 3, que é de alta translucidez, que a gente consegue fazer técnica monolítica no setor anterior, e a tipo 4 é uma intermediária entre tipo 3 e tipo 1 e 2, né? Que é mais ou menos nessa região. Qualquer deles, porque vem muito o tema de abrasividade do dente antagonista? Porque a zircônia tipo 3 e a zircônia tipo 4 são zircônias que podem ser utilizadas de forma monolítica. O fato de ser monolítica já elimina, não é certo, o aplicar uma cobertura. Por muito tempo tem se associado que os sistemas cerâmicos são muito abrasivos quando se encontram em oposição, certo, do dente antagonista, que seria um dente natural. E todo mundo fala, não, a zircônia é muito dura, a zircônia é muito resistente, ela vai gastar o dente antagonista. O que acontece? O que se associa resistência do material com o como posso falar? Percentual de abrasividade, né? Isso, com o percentual de abrasividade do material. E são duas coisas completamente diferentes. O que tem se observado no último tempo? Que materiais como a zircônia são menos abrasivos que feldespática e disilicato de lítio. E, inclusive, tem trabalhos que compara zircônia só com polimento, é igual ou menos abrasiva, inclusive, que o esmalte. Olha como muda as coisas. Ainda mais, Gineton, se fez um comparativo entre materiais cerâmicos só com polimento e materiais cerâmicos com glaze, e os materiais com glaze são os que produzem mais abrasividade. Olha como muda as coisas. E é por isso, que as restaurações metal-cerâmica, tradicionalmente, sempre tem se associado a que são muito abrasivas. Por quê? Porque tem uma cerâmica muito mais frágil, fácil de fraturar e ainda utiliza glaze. Exatamente. Milko, a gente já fez casos, né, superior e inferiores, né, que a gente teve que fazer ajustes, né? Por quê?
porque são mais frágeis, são mais suscetíveis a fraturas, né? Eu tenho feito alguns casos... O que é importante, Ginetão, é ter um protocolo de acabamento da zircônia muito rígido. Tá? Isso certeza, é muito importante. Certeza. É muito importante. Pode tocar? Pode, mas tem que ser com o material certo e com o protocolo certo. Com o protocolo certo, exatamente. A zircônia tem que ser polida, né? É claro, você vai fazer uma maquiagem, mas cúspides, áreas de contato, elas têm que ser polidas. Tá? Isso é imprescindível. E também, Milko, a área basal, né? Áreas funcionais, exatamente. É uma definição perfeita. A área basal também, cara, a zircônia ela é muito biocompatível, né? Então, como eu tenho muitos casos feitos em zircônia, de protocolos mesmo, né? Eu tenho deixado, mudando um pouco agora a questão, né? Eu tenho deixado a área basal, em vez de aplicar cerâmica, eu tenho deixado direto em contato com zircônia, tá? Mucosa e zircônia. Você também faz esse tipo de caso, você deve fazer casos com munhão personalizado, casos... E o que você tem visto? Você consegue observar uma melhor saúde da gengiva quando você faz em zircônia do que quando você faz em metal? Fala um pouco sobre isso, cara. Relata um pouquinho. Só para... que tem se observado? Tem trabalhos que relatam que a zircônia com polimento, quando você coloca, por exemplo, em um pilar personalizado, essa zircônia tem as células do tecido têm uma certa aderência na superfície da zircônia, tá? Tem uma aderência celular. Então, isso é parte do epitélio juncional, né? Mas ela chega a formar um epitélio juncional, né, Milko? Isso, tem uma certa aderência. Não estou falando de uma união igual que um ligamento, não. Mas Sim, tem uma certa aderência. Claro. Mas, se você compara zircônia com polimento, zircônia com glaze, ou alguma vitrocerâmica, como seria disilicato ou feldespática, tudo que tiver glaze não tem aderência celular. Olha que interessante. Então, só para fazer um resumo, áreas funcionais, a tendência hoje é a fazer polimento. Faces estéticas, você pode estratificar, pode maquiar, pode aplicar glaze. Áreas subgengivais, por exemplo, pilares, só polimento. Área supragengival, glaze, estratificar, tudo o que você quiser. A tendência é isso. Teve uma pergunta interessante aqui, você me falou isso já, né? Mas tem algum estudo ou publicação científica sobre essa abrasividade menor do que feldspática e de silicato? Com certeza. Se você quiser, eu posso te fazer chegar aqui os artigos e você pode compartilhar com o pessoal que segue você, sem problema nenhum. Cara, isso vai ser muito legal. Isso vai ser muito legal aí. Depois eu vou te pedir para você me mandar. Com certeza, tanto clínicos, tanto me imagino que na parte do laboratório também, tem ainda bem dentro aquela coisa, não, entre mais duro o material, mais abrasivo é. Na verdade, não é isso. Não tem relação dureza do material com o grau de abrasividade que possa ter o material. Pelo contrário, o material mais resistente é mais difícil de erosionar a superfície, por lo tanto, mantém muito mais o polimento, essa lisura superficial, ele vai manter muito mais. Exatamente. Sabe, Milko, eu sempre uso um exemplo, né, que foi o Henrico, né, o dono da Zirconzan, né, o Henrique Stiller, ele sempre comenta muito, né, sobre a questão de você comparar aí a madeira, né, uma barra ou uma barra de madeira, você pega 2 pedaços de madeira e faz uma abrasividade, né, ou esfrega uma na outra. A madeira é muito menos resistente do que um vidro, por exemplo. E se você pegar uma madeira com madeira e esfregar uma na outra, você vai ter desgaste, né? Você vai ver ela esfarelando, certo? Concorda? E se você pegar uma madeira e um vidro, você não vai ter desgaste, né? Porque o vidro ele está polido, né? Então, um vidro com vidro também não tem desgaste, né? Então, a questão mesmo de abrasividade é uma coisa totalmente distinta
do que a questão de grau de dureza, né? Tem uma outra pergunta interessante. Pode falar. Só para complementar aí, o que seria interessante, agora falando de uma reabilitação em relação à seleção de material, é procurar homogeneizar os materiais. Por exemplo, vamos pensar, o paciente inferior tem disilato, por falar. Eu vou reabilitar agora superior. Procurar continuar utilizando o mesmo material para homogeneizar e poder estandarizar um grau de abrasividade em todos iguais. Não, agora eu quero fazer... agora em cima eu quero fazer resina composta, lá embaixo tem disilicato, com certeza vai ter problema, me entende? Então, nesse sentido, dar fazer uma seleção de material de acordo também com o que o paciente já tem. Tem uma outra pergunta aqui, do Adilson. O grande problema da zircônia é a adesão. Como você soluciona isso, né? Hoje eu acho que a gente já tem algumas novidades sobre isso, né? Não, com certeza. Hoje, a ver, quando a gente fala de adesão em algum material, ou especificamente em materiais cerâmicos, sempre a gente pensa adesão, utilizar ácido fluorídrico, utilizar silano e um cimento resinoso, tá? Então, isso a maioria das pessoas entende como adesão, ou protocolo adesivo. Só que na zircônia, pelo fato dela não ter vidro na sua composição, a gente não pode usar ácido fluorídrico. Isso está claro. Mas isso não significa que eu não possa utilizar um primer que me permita fazer uma adesão química ao material. Por exemplo, no disilicato de lítio, respondendo para o Dilson, eu uso ácido fluorídrico e silano. O silano que é? Me permite uma adesão química. É o mesmo primer, fazendo a categoria que eu vou utilizar na zircônia. Então, hoje, no 2020, junho de 2020, a gente consegue fazer, sim, uma técnica adesiva em zircônia. E o protocolo estabelecido é fazer um jato de óxido de alumínio, mais ou menos entre 2 a 3 bar, não tão alto como antigamente, para produzir uma limpeza da superfície, aumentar a energia superficial. Segundo passo é aplicar um primer que tenha MDP na sua composição, que permite uma união química nos óxidos metálicos, por um lado, e do outro lado, com os metacrilatos da resina. Então, hoje sim, você consegue fazer uma adesão na zircônia. Exato. Pessoal, olha só, estão vendo que o assunto está bem interessante aí. Eu vou pedir de novo para vocês compartilharem a live aí, né, com seus contatos e chamar a galera aí. Por quê? Porque são dúvidas frequentes, né? Essa live não vai ficar salva, tá? Para depois vocês revisarem. Então, vai lá no aviãozinho, distribui essa live aí para tua equipe, para os teus clientes, tá? Chama os teus clientes para assistir junto, porque a gente vai falar muita coisa ainda. A gente ainda tem mais da metade da live pela frente, né? A gente vai falar muito sobre várias dicas, né? Essa primeira fase de lives que eu estou fazendo é mais sobre dicas. A gente vai ter uma segunda fase a partir da semana que vem, que vai ser mais sobre aula mesmo. A gente vai dar aula sobre uma variedade de assuntos aí, tá? Então, pessoal, não perde a oportunidade. Não é todo dia que o Milko está distribuindo aí, conhecimento, tá? Aqui para a gente, né? Ainda mais para os técnicos, tá? Então, com certeza, vale a pena vocês compartilharem aí, ó. Vai lá no aviãozinho e chama 10 contatos para vir para nossa live aí, tá, pessoal? Lembrando que, a partir do dia 13 de julho, tá, eu vou estar fazendo a jornada da reabilitação de sucesso, onde a gente vai ter aí várias aulas, tá, bem elaboradas sobre reabilitação, tá? É uma variedade de aulas, desde a parte digital, a parte de planejamento analógico, né, tudo isso. Então, vocês não podem perder do dia 13 a 19 de julho, tá bom? Olha lá, o Paulo fez uma pergunta ali. Só uma coisinha, Ginetão. Por que é importante, então, que o laboratório também saiba fazer adesão na zircônia? Porque muitas vezes, você, quando faz pilar personalizado, você já manda cimentado isso para o teu clínico. Então, você também tem que ter o conhecimento de fazer.
Com certeza. Cara, eu vejo eu usei até aqui no Brasil não achei, não encontrei. Não sei se tem, você pode até me ajudar aí. O Multilink, na Europa, eu vejo que ele tem uma cor branca, né? Que é muito bacana para cimentar os links metálicos na zircônia, porque não dá aquele sombreamento escuro. Tem esse material aqui no Brasil? Você sabe me dizer, cara? Multilink, sim, tem aqui no Brasil. Mas tem por, ele ó, branco, ou só na coloração de dente? aí eu teria que dar uma olhada no catálogo da Ivoclar e perguntar aí. Mas tem outras alternativas, por exemplo, tem o Panavia V5, Panavia V5. da Aracuraray, que tem um cimento que eu sei que é branco, que é bem opaco, que ajuda muito nessa hora de pilares. Então, mas voltando, eu acredito que no laboratório tem se incluído muitos procedimentos adesivos, como cimentar um pilar, por exemplo, de disilicato ou de zircônia. Então, o laboratório tem que ser parte também desta evolução de conhecimento em relação aos materiais, para poder também ser parte de estar cimentando, já mandar pronto para o laboratório, porque se olha aqui, olha um detalhe tão cotidiano, mas ok, o laboratório, o teu clínico vai cimentar, mas ele não consegue fazer o mesmo polimento na interface que você consegue fazer no laboratório. Então, por que não mandar você já cimentado e com um polimento muito melhor que o clínico vai conseguir na clínica, entende? Os casos aqui que a gente faz cimentação, eu já mando todos cimentados, né? Até porque é mais simples, mais fácil para a gente fazer aqui no laboratório do que você fazer em boca. Às vezes, no caso de um múltiplo, né? De um protocolo, por exemplo, né? É muito mais simples fazer aqui, né, cara? O Luiz, cara, aqui no YouTube está perguntando qual o Prime, né? Peraí, por favor, o Prime. Qual o melhor Prime para adesão, né? Você pode repetir? O melhor Prime para adesão é o que tem. Na minha consideração, os 3 melhores primers para zircônia são Ceramic Primer de Curaray, Z Primer de Bisco e Monobond Plus de Ivoclar. São os 3 melhores primers que tem para mim no mercado. Show de bola, cara. O Paulo falou que não jateia a zircônia, para cimentar o link. Cara, eu tenho jateado ultimamente, Paulo, tá? Ou você, assim, quando a gente vai fazer o desenho, a gente já deixa ela com algum tipo de retenção, né? Quando você usa, né, os escambares já do próprio link, você já tem a retenção, às vezes dispensa, né? Tá? Ele perguntou alguma coisa, peraí, deixa eu ver aqui em cima. Só, Ginetão, para complementar, dentro da literatura de cimentação de zircônia, o protocolo mais aceito por todos, a pesquisa que tem, é uma técnica que se chama APC, que é arenado com óxido de alumínio. É importante arenar, é muito importante. Segundo, aplicar o primer, que é indispensável, e depois utilizar um cimento resinoso, tá? Então, esses 3 passos, que relativamente são simples, é o que mais o consenso tem se dito que é o melhor hoje para zircônia. Então, para o nosso amigo que falou, eu não faço, faça, porque é importante. É importante, né? Eles estão pedindo para você repetir de novo os primers, cara. Bom, mando aí. Ceramic Primer, da empresa Curaray. Esse aí eu não conheço, eu vou até anotar aqui. O Z Primer de Bisco e o Monobond Plus de Ivoclar. Monobond, né? Monobond Plus. De verdade, são os 3 melhores primer para zircônia que eu acho que se tem no mercado. Show de bola. Cara, tá tendo bastante pergunta aí, bicho. Mas vamos continuar aí, senão a gente não desenrola, tá? Vamos lá. Outro detalhe, cara, que eu vou te perguntar aqui, que eu sei que a gente já conversou também sobre isso.
né? Sobre ajuste oclusal. Ajuste oclusal, cara, assim, eu vejo que o técnico, às vezes, ele pega um carbono só e ajusta tudo, independente se for prótese sobre implante ou se for prótese sobre dente, né? Eu sei que você usa diferentes tipos de carbono com diferentes micras, né? E eu queria que você explicasse o porquê. Explica um pouquinho, né? O porquê disso, né? O porquê que você ajusta com carbonos diferentes e o porquê é importante no laboratório a gente entender isso, para não mandar tudo ajustado com o mesmo carbono e chegar lá na boca e ficar tocando só as coroas sobre implante. O que acontece? Que por muito que a gente faça um registro estável, você vai lá, monta, você monta com o gesso, a gente procura que todo procedimento seja o mais parecido ao que eu tenho em boca, com certeza. Você vai lá e faz o ajuste, mas sempre vai ter alguma diferença. Isso nem precisa falar disso, porque a gente sabe. Mesmo assim, fazendo todo certinho, sempre vai dar uma leve diferença. Eu, pessoalmente, começo utilizando um carbono que tenha uma granulação maior para começar simplesmente a tirar aquele contato já evidente. Depois passo a um papel mais intermédio para começar a ver os detalhes e uno mais fino para simplesmente já ver o ajuste mais fino, mais delicado, ok? Isso eu faço depois de cimentar. Certo. Pode cimentar. Okay? Não na prova, né, Milko? Não, na prova eu não passo. Outro detalhe também, né, Milko, importante é que as coroas sobre implantes, elas não vão ter o ligamento periodontal, né? E as coroas sobre dente também, elas têm o ligamento periodontal, e aí você ajusta com um carbono diferente, né? Esses dois tipos de coroas, né? De próteses, justamente para poder compensar, né, o ligamento periodontal. Você está fazendo o ajuste num modelo sólido, não tem nada. É como se todo fosse implante. Tá? É como se todo fosse implante. Mas quando leva em boca, o ligamento periodontal tem um movimento, certo? Até pode ser que o provisório ficou mal adaptado, teve uma erupção passiva, não sei, etc. Mudou de posição um pouco. Isso já dá um ajuste que precisa de um ajuste muito mais fino. Tá? Então, nesse sentido, clinicamente, a gente precisa de utilizar, no mínimo, duas espessuras diferentes de papel para fazer um ajuste muito mais preciso. Na verdade, eu estou fazendo tudo isso para defender você, cara, para defender o dentista, porque quando volta lá para o laboratório para dar um novo glaze que está desgastado, a coroa sobre implante, cara, os técnicos ficam putos da vida. Olha, que foi tirada a anatomia, né? Estou tentando cara, fazer um... Olha, eu procuro que não volte muito trabalho, não. Até você sabe que eu tenho aqui tenho um forno, tudo para dar esse tipo de glaze, então procuro que não volte. Eu sei, eu tô brincando, cara, é zoeira, é que não dá, né? Não dá para deixar de tirar uma casquinha do dentista, né, cara? Com certeza. Não, beleza. Milko, vamos lá, cara. Me diz uma coisa. Cara, eu anotei tanta coisa para te perguntar aqui, bicho. Será que vai dar tempo de perguntar tanta coisa assim? Bom, vamos lá. Vamos voltar. A gente faz uma segunda com o que faltou, né? Não, já tem uma segunda marcada aí que a gente vai falar sobre documentação, sobre como gerar essa documentação. Tá, pessoal? Semana que vem, dia 26, eu e o Milko vamos voltar, a gente vai falar sobre documentação, né? Como gerar uma boa documentação para você iniciar aí, iniciar uma reabilitação aí com uma boa informação, né? Que também é uma coisa que, às vezes, o dentista, cara, às vezes ele pensa que ele precisa de um super estúdio, de um super equipamento para poder passar essa informação para o técnico, né, Milko? É claro que é importante, né, ser documentado de uma maneira profissional também, mas a informação ela tem que ser passada, nem que seja pelo celular, né, Milko? Não, com certeza. Então a gente vai estar falando disso. Não precisa fazer um book de modelo da paciente, mas precisa ter fotografias mínimas que tenham informação terapêutica e não só artística. Exatamente. Cara, eu vou te pedir para você me falar aí como que você, tipo, por exemplo, num caso, a gente começou a falar sobre materiais, né? Sobre materiais,
Mas, por exemplo, cara, como você vai numa reabilitação convencional, não precisa nem ser sobre implante, né? Uhum. Mas, por exemplo, sobre dente, uma reabilitação mista, como você vai eleger o material que você vai utilizar? Se você vai utilizar de silicato, zircônia ou coroas estratificadas? O que você leva em consideração na hora que você vai eleger o material? Você chama o técnico para discutir o caso junto? Como que você faz isso, cara? Olha, de forma geral, eu procuro ter uma boa troca de informação com o técnico que está trabalhando comigo nesse momento. Por exemplo, estou fazendo uma dento Claro. gengival, com certeza vou estar falando com você. Ou se estou fazendo uma área estética, provavelmente estarei conversando com o Alexandre. Então, dependendo da situação clínica, é com quem eu vou estar conversando. Mas, de forma geral, eu sempre procuro de de deixar um pouquinho à vontade o material em qual a gente vai trabalhar. Por exemplo, vamos a colocar uma situação clínica. Estou trabalhando em 2 centrais anteriores, oscurecidos, tem núcleo metálico, aquela coisa, né? Aí, muitas vezes, tanto laboratório, tanto clínico, somos muito dados de modas. Está na moda, não sei, trabalhar com disilicato. Então, todo mundo trabalha com disilicato e o paciente que se sentou, na cadeira vai silicato, não importando que coisa, me entende? Então, nesse sentido, situações extremas, como seria, por exemplo, 2 centrais com um núcleo metálico, eu procuro conversar. O que você acha? Você acha que, não sei, uma zircônia andaria bem ali? Ou você acha que um disilicato? Qual material você acha que você consegue obter um melhor resultado? Aí vem a troca. Exatamente. Vem a troca. Mira, eu acho que com zircônia eu vou conseguir aqui. Se esse material se encaixa dentro do meu planejamento, vai embora, entende? Mas se ele me fala, eu quero fazer feodespática, cara, mas a feodespática não se encaixa aqui. Vamos procurar outra alternativa. Então, nesse sentido, eu acredito que minha experiência clínica, sabendo aonde eu quero levar meu plano de tratamento, com a experiência clínica do técnico, que tem a experiência de o resultado que ele consegue em certas situações com certos materiais, quando junta essas duas coisas, eu acho que dá certo. Dá certo. Com certeza, exatamente. Eu vejo assim, né? Por exemplo, aqui no laboratório, cara, aparecem muitos casos. Não é por imposição, e sim por acordo. Exatamente, por acordo. Eu vou falar um pouco sobre uma situação que acontece muito aqui no laboratório. Não é, tipo, isso nunca foi você que me pediu isso, né? Mas muitos dentistas, eles, na área de protocolos cerâmicos, né? Cara, já tiveram muitos problemas, né? Com protocolos cerâmicos, de fratura, lascamento de bordo, chipping, exatamente, às vezes desadaptação mesmo, né? E eles têm me pedido muito, cara. Eu recebo muito pedido aí de aquele método dente a dente, onde você faz a barra, faz as coroas todas em silicato, né? E faz a gengiva em cerâmica ou em resina. Bom, dá 3 vezes mais trabalho. E depois cimenta a coroa. E depois cimenta a coroa. Né? Então, assim, eu recebo muito caso que, inicialmente, o dentista me pede para fazer assim. Né? E, cara, não é um tipo de reabilitação que eu domine. Não estou falando que não é bom, que não dá certo, né? Mas não é o tipo que eu domino. Então, assim, às vezes eles querem a qualidade, né, do trabalho que eu ofereço, mas se eles me impuserem isso, eu prefiro, às vezes, devolver o caso e não fazer, porque não é uma área que eu vou conseguir um bom resultado, né? E, assim, também vai fora um pouco do que eu acredito, do que eu penso, né? Em relação a isso. Porque eu já fiz alguns casos lá atrás, né? E eu tive muita manutenção desse tipo de trabalho, sabe? De voltar muito trabalho ou para refazer parte gengival, ou porque teve algum tipo de infiltração em algumas coroas. Então, filtração. Então, assim, acaba que me deu muito tipo de dor de cabeça. Né? Então, onde eu domino melhor? Um protocolo monobloco mesmo, né? Ou seja em metalocerâmica, ou seja em zircônia, né? Hoje eu tenho feito muitos casos, até o último caso que a gente fez junto foi em monolítica, né, Milko? Só estratificado vestibular, né?
um caso que ficou lindo o caso, né? Eu achei, pelo menos eu, né? Eu e a paciente gostamos. Até eu acredito que faz 3, 4 dias vi a paciente, estava feliz. Tá feliz? Então Daí tá eu vou ótimo, te né, mandar cara? a fotografia do controle. Que legal. Milko, olha só, eu acho que isso aí que você falou, cara, tem tudo a ver, né? Eu acho que tanto você tem que estar de acordo com o técnico que vai executar. Então, assim, se você vai me mandar esse caso e eu vou dizer para você, Milko, eu não domino fazer dessa maneira. Então, se você vai querer realmente fazer comigo, você tem que me oferecer, você tem que deixar eu também te dar essa opinião, né? Claro. De Não, uma com forma certeza. Agora, né, se que eu domino. essa nova proposta que você vai me entregar se encaixa dentro do plano de tratamento, não tem problema. Agora, se ela foge muito, bom, aí tem que... não dá. Agora, da mesma forma como tem clínicos que são muito bons com a resina composta, por exemplo, e faz tudo com resina composta e faz coisa maravilhosa. Assim também tem clínico que domina muito melhor a cerâmica. O mesmo acontece com você. Você está mais dirigido para fazer protocolos, trabalhos grandes. Se eu mandar um central para você, eu estou tirando você de tua área, me entende? Estou tirando você da tua área, me entende? Então, eu acredito que, se bem todo mundo sabe fazer de tudo, todo mundo também tem uma área na qual tem uma expertise muito melhor, não é certo? Claro. E na medida que a gente vai adquirindo mais conhecimento, aprendendo mais técnicas, você começa a abrir suas alternativas de tratamento. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente não pode se fechar só, eu só faço isso. Não, tem que abrir, tem que ter opções. Ainda mais no laboratório que recebe trabalho de todo mundo, então tem que oferecer também alternativas, imagino, não? Cara, tem uma pergunta bem interessante que eu vou voltar na zircônia, ó. Apareceu na nossa tela aqui no YouTube, ó. A questão da baixa resistência flexural e a degradação da mesma em meio bucal. Isso falando em zircônia. O que você me fala sobre isso, Milko? Baixa sobre a degradação flexural. Olha, na parte da resistência flexural, eu não estou entendendo para onde vai um pouquinho a pergunta, mas vou responder. Dentro dos materiais cerâmicos, a zircônia é o material que mais tem resistência flexural. Por exemplo, zircônia tipo 1 e tipo 2 tem mais de 1000 megapascal de resistência flexural. A tipo 4 está na faixa de 900 megapascal. A tipo 3 está na faixa de 600, 650. E depois vem o disilicato de lítio, que vem nos 500, e a feldespática por lá, por los 140. Então, qualquer tipo de zircônia, comparado com outros materiais restauradores, é a que tem mais alta resistência flexural, ok? Agora, é verdade, tem-se observado em testes de laboratório, tem-se observado um fenômeno que se denomina envelhecimento da zircônia. Basicamente, o que significa isso? Se produz uma craquelação da superfície da zircônia e nessas áreas se produz uma infiltração de líquido. Essa infiltração de líquido vai produzir, então, um debilitamento da estrutura. A isso que se denomina degradação. Então, agora, isso em laboratório, quando você tem teste controlado, ciclo térmico e coisas por el estilo. Mas ainda não tem se observado quais são os signos clínicos desse procedimento. A gente não consegue ver essa craquelação, essa infiltração, mas isso se observa quando com ciclos de simulação de 15, 20 anos de uso dessa zircônia. Mas a gente não tem como observar por esses indícios de envelhecimento. Não sei se estou me explicando. Não é, ficou com a cara amassada, igual como a gente está ficando velho, o genetão. Não vai ficar assim. Provavelmente, alguma fratura de alguma zircônia vai se dever a isso, mas a gente não tem como saber. Por isso que tem que tomar todos os cuidados possíveis, né, Milko, na hora de você
está confeccionando toda a parte da estrutura quanto a aplicação técnica, né? Protocolo de trabalho, exatamente. Então, eu falo muito sobre isso. Né? E outra coisa, Ginetão, se o dente que foi feito para que durasse toda a vida falhou, ainda mais nossos materiais e nossas técnicas vão falhar. Nada do que a gente faz é eterno. Nada do que a gente faz o paciente vai levar pelo resto da vida. Exatamente. E alguns materiais têm, todos eles, né? Todos eles têm uma balança, né? Com certeza. Alguns têm algumas vantagens, outros têm, em algumas áreas, desvantagens em outras áreas. E aí cabe a nós, né? Sabermos escolher para cada caso, né? A indicação, né? Deixa eu ver aqui, cara. Tem mais pergunta aqui, ó. Pera lá. Obrigado. Bom, vamos ver aqui as perguntas que tem aqui, cara. Ó, o Rogers falou, do grande México. Milk. Do México, ó. Me encanta o trabalho de Zircônia. Obrigado. Ele trabalhou lá com o... Como se chama? Com o dono da Circonsan? Como se chama ele? O Henrique. Com o Henrico. Trabalhou lá na Itália com o Henrico. Legal, cara. Tá, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, Milko, que eles estão perguntando, cara, com que cimento você usa para... que cimento o doutor usa em feldspato? Vai depender da espessura do material. Se for uma espessura menor a 1 milímetro, eu utilizo cimentos resinosos de fotopolimerização. Se for de 1,5 milímetro a mais, eu vou tender a utilizar um cimento dual, já que a luz não tem tanta possibilidade de penetrar, então, nesse caso, a gente pode utilizar um dual. Entendi. Legal, cara. E, cara, na tua opinião, aonde que se dá os maiores erros em uma reabilitação? Na tua opinião aí. No laboratório. Não pode falar isso, cara. Não pode falar que é no laboratório. Eu acho que a gente tem que jogar como time. Quando eu falo de jogar como time, é eu procurar de fazer meu melhor, eu procurar clinicamente fazer meu melhor, diagnosticar certo, planejar certo, executar de forma certa, para te passar uma moldagem que tenha tudo o que precisa para você fazer certo também. Porque se eu passo para você uma moldagem que está perfeita, que está tudo certo, que está montado no articulador certo, é decir, eu estou te entregando meu melhor para você. Então, o que eu vou esperar de você? Eu vou esperar teu melhor para continuar jogando. Com certeza. Você vai trabalhar, você também vai se esforçar a fazer teu melhor tudo e vai me entregar de novo, de volta e finalizar. Então, quando eu falo isso de jogar bem para ambos, é eu facilitar teu trabalho para depois você me facilitar meu trabalho. E essa coisa tão simples que eu estou falando aqui e que pode ter pode soar muito comum e óbvia, não acontece. Porque muitas vezes eu não dou meu melhor para você, você vê que não te dei o melhor e eu exijo de você me soluciona meu problema. E assim você brinca. Então, o que acontece? Você procura de fazer alguma coisa interessante, mas não deu certo. Então, aí já começa a ruim. Então, nesse sentido, uma coisa tão simples como estou falando, eu acredito que reabilitação é a soma de erros. Na medida que eu tenha, tanto clinicamente quanto no laboratório, um protocolo, a melhor forma de estandarizar nosso trabalho, a melhor forma de manter um nível de qualidade de nosso trabalho é sempre fazer um protocolo. Na medida que a gente aplique esse protocolo sempre, nossos erros vão diminuir. Na medida que diminui meu erro, minha taxa de sucesso aumenta. Por quê? Exatamente.
olha uma coisa tão simples. Por quê? E desculpe o exemplo que eu vou dar. Por que uma montadora de carro, a porcentagem de carro que tem defeito é muito baixa? Porque sempre faz o mesmo. Sempre faz o mesmo. Algum pequeno erro pode acontecer, sim, mas a maioria dos carros vai sair um tesão. Por quê? Porque sempre faz o mesmo. Eu aprendi isso, que se eu quero manter uma qualidade do meu trabalho, eu sempre tenho que ter meu protocolo de trabalho. Eu não saio do meu protocolo de trabalho. Por quê? Exato. Porque quando não trabalho com um protocolo, eu posso estar, um dia um trabalho eu faço bem, outro mal, outro vem, outro mal, outro vem. Exato. Variabilidade. E isso não é bom para nosso negócio. Não é bom. Para nosso negócio é que saiba, eu vou mandar um trabalho no Ginetão, eu vou mandar um trabalho no Alexandre, eu vou mandar um trabalho onde for, eu sei a qualidade de trabalho que vai me chegar. Me entende? Exato. Essa estandarização nos a entrega trabalhar com um protocolo. Exatamente. Ó, tem uma pergunta do Belino, meu amigo Belino, aí, um abraço para você, Belino. Ele está perguntando o que você acha, se é melhor um protocolo cerâmico de metal ou de zircônia. Depende, né, Milton? Olha, vai depender de muitos fatores, mas se você me pergunta, eu tenho mais experiência em metal cerâmica, porque tinha mais tempo fazendo, ok? Claro. Eu gosto muito de trabalho, por exemplo, de zircônia em restaurações parciais. Eu acredito que vai muito bem. A gente fez agora o último muito bom. Acredito que nessas áreas parciais, ainda mais em área estética, a zircônia pode levar um pouquinho à frente, por dar já uma estrutura não tão opaca e toda essa coisa que a gente vem vendo, que a estrutura já vem com cor, que a estrutura já vem com degradê, é decir, tem muitas vantagens, especialmente em áreas estéticas, restaurações dentro de gengival, por exemplo, pequenas. Acredito que a metal cerâmica boca completa também uma muito boa opção. Não sei se do ponto de vista técnico, de elaboração da parte já mais técnica tua, aí você pode dar uma opinião, se é mais trabalhosa ou não que a zircônia, mas acredito que já tem anos. Assim, na minha opinião, eu acho um pouco mais trabalhosa, mas sim, tudo eu olho pela indicação, né, Milton? Pela indicação do caso em si, né? Na minha opinião, eu vou sempre puxar para a zircônia, né? Quando eu vou, você vai me mandar um caso, você vai me perguntar, gente, nós vamos fazer com que material? Eu sempre vou avaliar todas as possibilidades de fazer com zircônia. Por quê? Porque eu consigo colocar ela no fluxo digital e terminar ela com previsibilidade, com aquela previsibilidade funcional, estética que a gente fez lá atrás, né? Que a gente fez lá no planejamento. A metalocerâmica, eu vou ter que fazer isso 2 vezes, porque eu vou ter que fazer o planejamento, eu vou ter que replicar isso manualmente, a parte estética. E isso aí eu acho que às vezes o técnico acaba pecando, às vezes na reprodução do planejamento, né? Porque você acaba tendo que fazer manualmente. E tudo que você... Cara, não é fácil você copiar, né? Você copiar ela manualmente. Não, né? para nada, então, para nada. Então, eu prefiro sempre, né, a zircônia, tá? Mas, claro, que tem as suas indicações. Casos parciais, Milton, eu tenho feito a maioria dos casos. Se for muito personalizado, uma estratificação total em cima de zircônia, né? Uma zircônia tipo 1 mesmo, tá? Faço a estrutura numa zircônia tipo 1 e estratifico ela por completo. Claro que tudo é uma avaliação, né? Quando a gente fotografa, quando eu recebo a tua fotografia, quando eu recebo a situação do caso, né? Se é um caso muito complexo, né? Agora, por exemplo, a bateria de 6 anteriores, eu vou partir para um caso de tipo 3, tá? Uma zircônia monolítica, né? É onde a gente vai já ter uma estrutura na coloração, ter toda a parte funcional, né? Palatina e oclusal já pré-estabelecida em zircônia e aplicar somente a vestibular, né? De acordo com o planejamento que a gente fez, né? Então, são indicações, na verdade, né? Eu não tenho como dizer o que é melhor, sabe? Na minha opinião, é mais fácil para mim trabalhar com zircônia hoje porque eu domino melhor, né? Talvez por isso.
A outra pessoa pode falar, eu prefiro fazer como metal cerâmica. Agora, eu acredito que hoje a gente tem alternativas, várias alternativas. Antigamente, ou você fazia metal cerâmica ou era metal cerâmica, entende? Então, hoje não, hoje a gente consegue fazer mais alternativas. E isso é bom porque cada situação clínica amerita precisa de um tipo de material. Então, e muitas vezes, uma mesma situação eu posso solucionar com 2 materiais diferentes e eu vou ter o mesmo resultado. Exatamente. O importante, eu acho, sempre é a gente dominar as 2 técnicas, né? Ou as técnicas, todas elas, né? Que você consiga aí. Eu vejo, assim, muita semelhança na técnica de aplicação, né? A parte de aplicação entre metalocerâmica e zircônia, eu vejo muita semelhança, né? Então, para mim é indiferente, às vezes, fazer. Para mim dá... às vezes o que eu não gosto é do processo de fazer a estrutura metálica, provar solda. Essa parte eu vejo algumas vantagens na zircônia. É lógico que você tem que obedecer o protocolo, né? Ela tem um protocolo sensível de trabalho. Né? Salvo que você consiga fresar um metal e tudo isso, já fica uma coisa muito mais específica aí. Menos democrática, que qualquer um pode fazer. Exatamente, cara. Exatamente. Cara, o que mais aqui que eu tinha separado para você, cara? Pô, tem tanta coisa que você falou aí, bicho. Até falamos sobre indicação. Falamos até coisa aí. Até a gente falou coisa que nem tinha pensado. Que nem tinha pensado, né, cara? Não, mas foi muito legal. A gente tem o Instagram já vai começar a fazer a contagem regressiva aí. Então, a gente vai ser cortado. Então, vamos aproveitar esse tempo. Eu vou te agradecer mais uma vez aí, cara. Bicho, enriqueceu muito, né? Você deu um show aí, né? Enriqueceu muito aí a nossa live, né? Tenho certeza. Pessoal, quem gostou aí da live, dá um gostei aí, ó. Escreve aí nos comentários, gostei. Vocês querem mais uma live comigo? Fala aí que você quer mais uma. Coloca mais um aí nos comentários para a gente poder... eu vou escrever o que eu quero, cara. Ninguém gostou. Só eu vou querer ver aí. Cara, tem um monte de gente na live, tinha 100 e poucas pessoas no Insta, tinha mais 80, chegou 80 e poucos aqui no YouTube. Então vai ter que ter um monte de gente aí falando, né, que gostou, senão a gente não vai fazer outra, tá? Tem uma marcada para a semana que vem, tá? A gente vai falar sobre documentação. Ô, Milko, você foi fotógrafo já, não foi, não? Ou você é só apaixonado pela fotografia? Não, sou amador, mas amador bem fervente. Bem dedicado, né? Bem dedicado. Então a gente vai estar falando no dia 26 sobre documentação fotográfica, né? E como o Milko faz isso, tá? Então, eu vou desativar aqui agora um pouquinho os comentários para você fazer um print comigo aí, Milko. Para a galera fazer o print aí, ó. Então, vai lá. Faz aquela cara conquistador bonito que você faz aí. Pessoal, faça o print, compartilha lá no Instagram com a gente, tá? Deixa o teu comentário sobre o que você quer ver nas próximas lives, né? Milkão, cara, obrigado de coração. Eu que agradeço pelo convite, espero ter aportado. Me cobra, por favor, o artigo esse de abração, que eu mando para você compartilhar aí com o pessoal que segue você. Obrigado, bom, eu estou aqui. Na próxima, vamos falar de algum outro tema. Obrigado demais aí, tá, cara? Foi excelente, cara, excelente mesmo. Muita dica interessante, né? Conhecimento mesmo, acho que é isso aí. Quando a gente conversou sobre você me ajudar na live, eu falei para você, cara, eu preciso compartilhar coisas que realmente façam diferença para os meus seguidores e para os meus amigos. E realmente, cara, eu tenho feito lives maravilhosas com os meus amigos aí, com os meus parceiros e clientes, tá? Obrigadão mais uma vez aí. Obrigado. Dia 26 tchau, tchau. Aí, tá? Cuida aí. Um abração. Tchau. Falou, até mais. Tchau, tchau.